Muito bem, pessoal. Mais um vídeo aqui de minha casa, né? Não estou no escritório onde eu costumo gravar, então renovo aqui a observação que eu fiz no vídeo anterior. Né? Certamente vocês ouvirão aí alguns barulhos de fundo, né? Principalmente relacionados ao trânsito, mas infelizmente é a situação de momento. Né? Então eu espero que esses barulhos não atrapalhem a dinâmica do vídeo, como ocorreu no vídeo passado, e que ali no final nós temos um barulho um pouco excessivo de uma moto. Né? Mas, enfim, não há outro caminho, infelizmente, não há outro caminho. Bom, no vídeo de hoje nós trataremos de um assunto bem interessante, que é a possibilidade ou não de se retornar ao nome de solteiro, ainda na vigência do vínculo conjugal. Né? Bom, para tanto, nós vamos utilizar de uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, mais precisamente, uma decisão vinda da sua terceira turma. Né? Bom, refiro-me ao recurso especial 1.873.918 de São Paulo. Bom, se nós vamos falar sobre nome, nós precisamos, num primeiro momento, traçar as características, as principais, né, características daquilo que é nome para o direito. Bom, nome é um direito da personalidade. Nós encontramos esta definição, ou esta previsão legal, nos artigos 16 e seguintes do Código Civil. Então, portanto, se nós lermos estes artigos, nós veremos que ali encontramos o nome como direito da personalidade, certo? Bom, um outro ponto interessante é que o nome é uma manifestação da dignidade humana. Como assim? Bom, podemos pensar, por exemplo, no caso dos nomes vexatórios, né? Ou de outros nomes que causam ainda incômodos maiores às pessoas, né? Que não apenas ali uma situação de embaraço ou vergonha, que pode representar até verdadeira ofensa. Imaginemos, por exemplo, um pai que coloca o nome de seu filho de Adolf Hitler, de Benito Mussolini, de Stalin, de Lenin, de Mao Tse Tung, enfim, como, como nós conciliaríamos tais nomes com a dignidade daquela pessoa que está recebendo estes nomes. Me parece bastante difícil, né, a feitura desta conciliação. Portanto, o nome é sim uma manifestação da dignidade humana e deve ser visto e interpretado por esse prisma da dignidade humana. Ora, poderia um serventuário de um cartório recusar-se a registrar tais nomes quando ele ali confronta com a questão da dignidade humana, da dignidade daquela criança que está sendo, por exemplo, registrada, tendo seu registro de nascimento feito, poderia suscitar uma dúvida ao juízo competente? Me parece que sim. Né? Me parece que sim. Bom, e outra característica interessante do nome é que ele constitui um fator de individualidade da pessoa em relação a si própria e em relação aos outros e em relação à sociedade de modo geral. Então, eu, João Paulo, me identifico como João Paulo, me identifico pelo meu nome. Da mesma forma que as demais pessoas, a sociedade de forma geral, também me identifica pelo meu nome, também me identifica por João Paulo. Então, o nome tem esta, eu diria que isso é até da natureza do nome, né? Identificar as coisas perante si mesmas e perante
as demais, perante todo o universo, perante todo o meio. Então, eu trouxe aqui estas 3 principais características do nome, certo? Bom, agora nós entramos na questão da modificação do nome. Veja bem, no Brasil, em regra, a alteração do nome apenas ocorre em hipóteses excepcionais e restritivas. Nós vemos aí com alguma frequência que em outros países essa questão da alteração do nome é muito mais facilitada. Não no Brasil. É uma situação, é uma mudança que exige justificativas restritivas e excepcionais. Bom, e isso decorre da própria natureza do registro público. Se nós formos consultar a Lei 6.015 de 1973, conhecida como a Lei dos Registros Públicos, né, nós veremos que essa lei traz ali as principais ocasiões em que se admite a alteração do nome. E o regime dos registros públicos tem como um dos seus princípios a imutabilidade dos registros públicos. Então, ora, como o nome tem assento no registro público, ele obviamente se sujeita a este princípio. Daí decorre, e ao meu sentir, esta é a principal consequência de termos o registro do nome no registro público, é a sua sujeição ao princípio da imutabilidade. Ora, se o nome está no registro público e este registro público é, em regra, imutável, obviamente que o nome também será, em regra, imutável, né? Só podendo sofrer alterações em casos excepcionais e restritivos. Então vejam, a principal razão porque nós falamos dessa dificuldade, dessas hipóteses excepcionais e restritivas para a mudança de nome. Ao meu sentir, a principal razão, ao menos juridicamente falando, é que o nome encontra assento num registro público e, portanto, ele segue o princípio da imutabilidade do registro público. Mas vejam, essa questão, essa dificuldade, né, essas hipóteses excepcionais e restritivas para a alteração do nome estão sendo, em certa medida, flexibilizadas pelo Superior Tribunal de Justiça, né? E o Superior Tribunal de Justiça adota 3 parâmetros para esta flexibilização. O primeiro é uma interpretação histórico-evolutiva. Bom, o que devemos entender por interpretação histórico-evolutiva? Veja bem, a sociedade de hoje é uma sociedade muito dinâmica, né? Muito mais dinâmica do que aquela sociedade de 1973, da época da Lei dos Registros Públicos, né? Então, é uma sociedade que faz perguntas com uma rapidez muito maior do que aquela de 73 e que exige, ao mesmo tempo, com mais rapidez ainda, as respostas para essas mesmas perguntas. Então vejam, a dinâmica da sociedade atual é diferente da dinâmica da sociedade de 1973. E isso se reflete nos direitos. Nós precisamos que os nossos direitos sejam satisfeitos na maior rapidez possível, com a maior velocidade possível, com a maior presteza possível. E o nome, como um direito, também acaba acompanhando, ou deveria acompanhar, esta nova dinâmica da sociedade. Mas ele petrificou-se na lei de 1973, a Lei 6.015. Então vejam, essa petrificação da alteração, das possibilidades de se alterar o nome, está em descompasso com a dinâmica da sociedade contemporânea. Por isso que nós dizemos uma interpretação histórico-evolutiva, de tentar aproximar, né, essa petrificação da inalterabilidade dos nomes com a dinâmica
da sociedade contemporânea. E para mim, o ponto mais interessante é este segundo, respeito à autonomia privada. Ora, que direito pode ser mais íntimo, mais próprio da pessoa do que o seu próprio nome? Então vejam, se eu quero modificar o meu nome, que razão haveria para se impedir esta modificação? Eu estou alterando algo que me é próprio da minha pessoa e de mais ninguém. Claro, outras pessoas se chamam João Paulo, é evidente, mas eu estou alterando o meu nome, aquilo que diz respeito à minha identidade. Então, por que o Estado vem e diz, não, você não pode alterar o seu próprio nome? Em regra, você não pode alterar. Bom, aqui eu farei um juízo de valor pessoal, né? Mas eu entendo que a situação deveria ser inversa. Em regra, você pode alterar, exceto se... né? Mas, enfim, eu não sou legislador. Né? Mas vejam, para mim esse é o ponto mais interessante, a autonomia privada. E percebam, quem acompanha o canal, vejam que a jurisprudência do STJ tem utilizado em muitos momentos a autonomia privada. A autonomia privada tem ganhado certa relevância, certa respeitabilidade na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. É um fenômeno interessante que nós devemos acompanhar. Bom, e um outro critério utilizado pelo STJ, então, é que a modificação deve ocorrer sem risco à segurança jurídica e a direito de terceiros. É o que eu acabei de falar. A regra deveria ser, é possível a alteração do nome, exceto se ofender a segurança jurídica e causar danos a direito de terceiro. Acabou. Acabou. Essa deveria ser a regra. A jurisprudência do STJ caminha no bom sentido. Porque eu entendo que essa deveria ser a regra. Certo? Pois bem, estes são, a par do que eu acho ou não acho, estes são os requisitos que o STJ tem utilizado para flexibilizar a rigidez legal em relação à alteração do nome. Bom, agora a questão central do vídeo de hoje. Tendo em vista essa dificuldade na alteração do nome, seria possível ainda alterá-lo na vigência do vínculo conjugal? Seria possível retornar-se ao nome de solteiro ainda na vigência do vínculo conjugal? Bom, a resposta do STJ para um caso deste foi ok, é possível. Mas vejamos o porquê. Quais são as razões do tribunal? Bom, o sobrenome adotado tornou-se protagonista em detrimento do sobrenome familiar. Então vejam, é uma peculiaridade do caso concreto. O nome que o cônjuge adotou superou, tornou-se protagonista em detrimento do nome familiar do cônjuge que alterou o seu nome. E deste protagonismo do sobrenome adotado, nós tivemos dificuldade de adaptação, e dessas dificuldades de adaptação, a geração de problemas psicológicos e emocionais. Então vejam que nós podemos dizer que houve ali um respeito, sim, à autonomia privada, tanto no momento da assunção do nome, como no momento do pedido de retorno ao nome solteiro. Mas vejam que este caso, né, é uma alteração específica do nome, ou seja, eu estou alterando o nome na vigência do vínculo conjugal para o meu nome de solteiro. Então vejam que é uma alteração, não é uma simples alteração do nome, é uma alteração específica do nome, digamos assim. Então nós temos situações bem peculiares para se admitir a alteração ou retorno do nome de solteiro na vigência do vínculo conjugal. No caso, nós tivemos um protagonismo do nome adotado, do sobrenome adotado, e deste protagonismo o cônjuge, né, passou a ter dificuldade de adaptação, e essas dificuldades acarretaram problemas psicológicos e emocionais. Então a resposta é sim, é possível. Todavia,
nós temos que demonstrar fundadas razões para o retorno ao nome de solteiro ainda durante o vínculo conjugal. Mas eu acredito que esta decisão do STJ é uma decisão bastante razoável frente à disciplina legal. Né? Frente à disciplina legal. Acredito que o STJ não deixa a situação muito ao alvedrio, ao gosto, ao desejo das partes, porque nós temos que avaliar a segurança jurídica e a violação ou não a direitos de terceiro, mas, ao mesmo tempo, o STJ dá guarida à autonomia privada. Então, me parece que essa decisão do STJ foi uma decisão bastante ponderada.